Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens, na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e em seu ensinamento dizia-lhes: Escutai. O semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda. Mas, quando saiu o sol, ela foi queimada, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: A vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, e escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: Vós não compreendeis esta parábola? Como, então, compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, são inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra. Mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos, sufocam a palavra, e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Meus caros irmãos e irmãs, hoje, dia 24 de janeiro, nós estamos na festa de São Francisco de Sales, que foi bispo e doutor da Igreja. No livro Imitação de Cristo, se escreve: Não são palavras elevadas que formam o homem justo, mas é a vida virtuosa que o torna agradável a Deus. Assim nos tornamos agradáveis a Deus na vivência da palavra. Como nos diz São Paulo, nós somos templos vivos do Espírito Santo. Somos templos vivos da presença de Deus em cada um de nós. Esse Deus que se constitui em nós como um templo sagrado. A primeira leitura de hoje, do segundo livro de Samuel, se indaga a Davi sobre a construção de um templo onde Deus poderia habitar. Um templo onde Deus relembra a Davi a necessidade de construí-lo, de habitá-lo, desse Deus que sempre caminhou com o seu povo, desse Deus que quer a ele uma casa de cedro. E diz a Davi: Fui eu quem tirei-te do meio das ovelhas como pastor, fui eu que te dei uma vida tranquila, livrando-te dos teus inimigos, sou eu que confirmarei a sua realeza por todo sempre, a realeza da sua geração, mas sou eu também que estarei convosco todos os dias, sou eu que tornarei o seu reino sempre estável. E assim Deus fala desse templo constituído no Antigo Testamento. Mas esse templo, sobretudo em cada um de nós, que deve constituir-se pela essa palavra de Deus que vem habitar em nós. Como Jesus nos coloca no Evangelho de hoje, na parábola do semeador. Jesus nos coloca 4 terrenos. A semente é lançada, primeiro à beira do caminho, os pássaros comem. E esses pássaros que comem essa palavra de Deus são aqueles que escutam a palavra, mas em um pequeno momento Satanás a retira, porque não vê a profundidade.
No segundo momento, nós vemos o terreno pedregoso, aqueles que têm o coração endurecido, são incapazes de acolher a palavra de Deus e deixar com que essa palavra de Deus possa proliferar na sua vida, possa ser presente na sua vida. No terceiro momento, nós vemos Deus nos falando que a palavra de Deus é lançada, mas os espinhos a sufocam. São aqueles que são preocupados com as coisas do mundo e não deixam com que a palavra de Deus possa germinar em seus corações. E no quarto terreno, o terreno sadio, aquele que acolhe a palavra de Deus, aquele que deixa com que a palavra de Deus possa germinar em seu coração efetivamente. Muitas vezes nas tribulações da nossa vida, nas dificuldades, nós somos inconstantes nessa palavra de Deus. Nós não deixamos essa palavra de Deus ter a profundidade necessária em cada um de nós. Santa Clara de Assis dizia: exulte sempre no Senhor. Não se deixe envolver pela amargura e pelo desânimo. A palavra de Deus, ela deve sempre alcançar a profundidade no nosso ser, o centro no nosso ser. Deixarmos com que a palavra de Deus caia em nosso coração e nos tornarmos abertos a essa graça e essa presença de Deus, que deve ser constante na nossa vida, deve ser constante no nosso coração. Ouvi-la, rezar sobre essa palavra de Deus e deixar com que essa palavra de Deus se transforme em cada um de nós. São Tomás de Aquino dizia: o amor verdadeiro cresce com as dificuldades, o falso apaga-se. É o amor verdadeiro que devemos ter em Deus, é o amor da acolhida que devemos ter por Deus. Deixar com que essa palavra seja edificada em nós é não termos a preguiça de ouvi-la, é não termos o preconceito de ouvir essa palavra de Deus, de deixarmos com que nós possamos ser anunciadores dessa palavra que caiu no nosso coração e se transforma e dá frutos no nosso dia a dia. Não deixemos ou não nos tornemos o terreno pedregoso, duro de coração, incapaz de acolher a presença de Deus e dos nossos irmãos. Não sejamos o terreno à beira do caminho, onde Satanás possa tirar as coisas que Deus semeou no coração de cada um de nós. Não sejamos o terreno sem a profundidade necessária, onde a palavra de Deus cai superficialmente na nossa vida, mas sejamos os transformadores dessa graça da palavra de Deus na nossa vida, através dos nossos exemplos, através da nossa própria vida. Cada um de nós possamos ser essa luz de Deus onde quer que estejamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.